Bom, agora eu quero falar sobre o corpo do trabalho, né? Então, no método do trabalho científico, né, o corpo do trabalho é a parte principal do seu trabalho, né? É onde você vai incluir a introdução, né, do seu trabalho. O que é a introdução? Você vai descrever, por exemplo, qual que são as referências bibliográficas que citam, né? Qual que é o contexto daquele trabalho, né? O que a área de pesquisa engloba, né? Então, geralmente você começa de uma área, de um aspecto um pouco mais amplo e vai especificando para um problema específico, né? Até que você chega no principal foco do seu trabalho, né? Então, você começa falando da área um pouco mais ampla, né? Por exemplo, eu tenho um viés muito grande na área de biológicas, mas a gente começa falando de proteínas. Proteínas são macromoléculas e tal, e vai afunilando isso e falando de uma parte mais específica, né? É um pouco mais desafiador quando você está em áreas interdisciplinares, né? No meu caso, a gente mistura muito área biológica com a área computacional, né? Então tem que falar de proteínas, mas eu tenho que falar também das áreas computacionais, por exemplo, inteligência artificial, né? O que é. Então você tem que saber dosar um pouco isso, mesclar uma coisa com a outra. Mas o conselho que eu dou é sempre começar de um aspecto mais amplo e ir afunilando até chegar no seu problema específico, né? Então, isso é o que você tem que incluir na sua introdução. Então, na sua introdução, lembrando que você vai fazer o referencial bibliográfico, né? Então, o referencial teórico, né, que a gente chama, né? Então, você tem que descrever a área, mas você tem que se basear em outras publicações, né? Você tem que basear em que outros autores disseram, que outros livros falam sobre determinada área, né? Apesar que você pode incluir coisas originais, mas sempre lembrando que afirmações fortes requerem citações, requerem corroborações de outros autores, né? Sempre lembrando disso. Bom, em um trabalho de conclusão de curso, você geralmente inclui uma seção de objetivos, né? Qual que é o objetivo desse trabalho, o objetivo geral do seu trabalho, né? Você vai colocar uma frase descrevendo qual que é o principal objetivo que você espera alcançar, né? E, em sequência, você pode colocar uma subseção para descrever objetivos específicos, né? Então, uma lista de objetivos que você vai concluir durante o seu trabalho, né? Por exemplo, eu quero resolver um problema biológico de alguma coisa relacionada a proteínas usadas na produção de biocombustíveis, né? E aí, durante esse processo, quais são os objetivos específicos que você alcançou, né? Então, construir uma base de dados específica para disponibilizar dados sobre essas proteínas para outros autores, né? Então, tudo isso tem que ser descrito nessa seção. Não colocar os resultados, né? Só colocar objetivos que você vai ter aí, ok? Bom, em geral, né, num artigo você não tem uma seção própria para objetivos, né? Você inclui seus objetivos na introdução mesmo, né? Que tem que ser bem condensada a sua introdução, né? Isso é que difere um artigo científico, um artigo acadêmico de um trabalho de conclusão de curso, né? Ou de uma tese ou de uma dissertação, né? Que você vai ter um espaço maior para escrever um pouco mais. Ok? Enquanto no artigo você tem que ser mais direto ao assunto, né? E colocar ser mais conciso, né? Colocar mais só a parte mais importante. Bom, em relação ao corpo do trabalho, você tem uma seção denominada, geralmente denomina como material e métodos ou como metodologia, né? Que é uma seção onde você descreve todos os experimentos que você fez, né? Você descreve em detalhes, né, o que você fez, né? Então, você vai colocar lá quais são... eu executei o programa tal, tal, tal para fazer isso, isso, isso. Então, fiz uma coleta de dados na base de dados tal, utilizando os parâmetros tal, tal, tal. Mas aí você tem que tomar cuidado para não entrar em muitos detalhes desnecessários, né? Detalhes triviais, como, por exemplo, usei o programa X. Para instalar o programa, você deve acessar tal, clica no botão avançar. Não, não é isso. Você tem que explicar de uma forma que outras pessoas consigam reproduzir, mas sem entrar em detalhes desnecessários, ok? Então essa é a seção de materiais e métodos. Bom, num trabalho nós temos também a seção, talvez uma das mais importantes, que é a seção de resultados e discussão, né? Então nessa seção você já descreveu seus experimentos anteriormente, né? E aí você vai diretamente colocar o que você obteve de resultado. E aí nessa seção você também vai colocar figuras originais, textos originais, né? E vai discutir os seus resultados conforme o que outros autores disseram. A gente pode falar mais sobre isso mais pra frente? Só pra gente passar rápido por essa parte, aí tem a seção de conclusões, né, ou conclusão, né, onde você vai colocar um parágrafo descrevendo tudo que você achou no seu trabalho, né, e você opcionalmente pode acrescentar uma seção de perspectiva, né, que é com base no que você achou, o que mais pode fazer em trabalhos futuros, né? Então,
muitas vezes um trabalho de conclusão de curso ele tem uma limitação de tempo, então não dá para você resolver todos os problemas do mundo, né? Então, ou todos os problemas da área, né, que você tinha esperado resolver, né? Mas você pode ter ideias que você pode utilizar no futuro, né, em trabalhos futuros. Então, é bom você ser claro sobre o que mais pode ser feito, né? Quais são os achados que podem ser utilizados e quais são outras técnicas, outras metodologias que podem ser adotadas, né? Então, tudo isso pode ser colocado na seção de perspectivas. Bom, por fim, nós temos os elementos pós-textuais, né? Ao final do texto você tem que referir, tem que ter uma seção para incluir todas as referências bibliográficas que você citou, né? Você pode ter também apêndice e anexos, né? O apêndice são trabalhos extras que você produziu e anexos são trabalhos feitos por outros autores, né? Muitas vezes, por exemplo, você tem uma tabela muito grande, né? Geralmente uma tabela que ocupa mais de uma página, uma tabela de 2, 3 páginas, né? Não é legal você colocar isso no texto. O ideal é você trazer para o apêndice, ok? Anexos muito, muito, muito grandes. Então, por exemplo, você rodou um programa lá e deu 50 páginas, né? Então, isso não faz sentido você incluir nos anexos, né? Então, se fosse algumas páginas só, talvez faria sentido, mas uma quantidade muito grande é melhor você manter em meio digital, né? Então, coloca só um link referenciando ou algo assim, ok? Sempre que você tiver coisas extras do seu trabalho, é importante você referenciar no seu texto, né? Porque você tem que ter o máximo de transparência.